E aí, pessoal, meu nome é George, esse é o GeoLê, estamos aqui para mais um vídeo e dessa vez eu gostaria de comentar com vocês sobre como foi o meu módulo de Filosofia Cristã e Literatura com Jonas Madureira. Pois é, eu estou aqui em São Paulo, estou hoje aqui no prédio onde funciona, o Centro de Presbiteriano de Pós-Graduação Andrew Jumper e há poucos dias atrás eu estive aqui tendo aula com Jonas Madureira a respeito de filosofia cristã e literatura. Esse foi a temática do nosso módulo, né? E foi muito bom ter um momento aqui. Eu gostaria de partilhar um pouco com vocês de como foi. Na verdade, eu vou comentar um pouco sobre o formato do curso, né? O programa de curso e um pouco da minha experiência e talvez um pouco da expectativa, né? Vamos lá. Primeiro, filosofia cristã e literatura já pode gerar em nós, talvez, muitas expectativas, tipo, do que se trata, né? Do que se trata esse módulo. Mas o objetivo do Jonas, vamos começar de pronto logo, né? O objetivo do Jonas foi destacar a figura de C.S. Lewis, né? C.S. Lewis é um autor que o Jonas gosta bastante e, assim, a primeira aula dele foi basicamente não somente para apresentar a ideia do curso, mas também para demonstrar para nós como C.S. Lewis é uma pessoa importante nesse assunto de filosofia cristã e literatura. Então, o curso tem uma abordagem bem filosófica. O curso tem uma abordagem bem filosófica, assim, bem voltada para filosofia propriamente dita, falando a respeito de aspectos do que é materialismo, idealismo, realismo, né? Tem muitas dessas coisas que a gente precisa lidar, dialogando com alguns filósofos também. Porém, o objetivo era usar da literatura ou como a literatura reflete esses aspectos filosóficos. Então, por que C.S. Lewis é uma pessoa importante? Bom, a primeira aula foi muito interessante, assim, alguns pontos mais, como é que eu posso dizer, biográficos, talvez, né, sobre C.S. Lewis. E uma coisa que o Jonas falou que foi bem interessante é que Lewis, apesar de não ser um teólogo, ele faz teologia pública, e ele faz teologia pública como não se via os teólogos fazendo. O que C.S. Lewis fez? Nós temos a publicação de Cristianismo Puro e Simples, né? Que é um livro a partir de estudos ou reflexões que ele deu na rádio BBC, né? Então, assim, isso é muito interessante. Você vê um pensador falando abertamente de cristianismo em um contexto abrangente, né? Não somente restrito a um contexto de igreja, eclesiástico, mas para uma rádio, né? Em um contexto secular, abrangente para toda a sociedade, né? Então isso é muito interessante. Mas Lewis foi tão marcante nisso que algo que é destacado também pelo Jonas, né, é que Tolkien chega a criticar Lewis, né, por ele entrar muito na área da teologia, né, tipo assim, Lewis, não é sua área, cara, né, se saia que você não sabe onde você está se metendo. Mais ou menos assim, não sei se esse era o linguajar de Tolkien, né, talvez seja, mas enfim. Algo que foi comentado também é como Lewis, ele tinha uma rotina muito intensa de filosofia, de leitura filosófica, né? De leitura de filosofia. Isso é importante para a gente entender, porque, assim, C.S. Lewis, ele é considerado um filósofo? C.S. Lewis é um filósofo? O que você acha? Bom, ele não é considerado um filósofo, né? Ele é considerado um literato, ele é um autor de literatura, ele é um cara das letras, mas ele lida muito com filosofia, ele dialoga muito com filosofia. E ele lia muito filosofia, né? É isso que o Jonas quer mostrar para nós. Então, o que acontece? Por que Lewis ele lida com filosofia e isso é interessante para a gente? Porque ele lida com filosofia de um jeito literário. E aí uma frase que eu marquei aqui, eu não lembro se foi o Jonas que falou, se ele leu de alguém, mas foi muito marcante para mim sobre esse ponto, é que ele diz assim, a filosofia pode dar clareza, mas a literatura dá beleza. Olha só que bacana. Então, nesse ponto, o que a gente viu foi, basicamente, como a literatura faz diferença numa abordagem filosófica. Como uma boa literatura faz diferença numa abordagem filosófica. E C.S. Lewis é maravilhoso nisso, né? O Jonas também destacou como alguns filósofos eles foram marcantes e influentes por causa do aspecto literário e não somente por causa do aspecto filosófico, né? Porque a literatura acaba, seja em prosa, seja em poesia,
acaba entrando em meios, né, conquistando um espaço que a filosofia por si só não conseguiria, né? Então, C.S. Lewis foi uma referência para isso, né? Então, eu achei bem interessante perceber isso, né? Dois textos foram fundamentais para o curso como um todo. O primeiro texto foi o livro Abolição do Homem, um livro muito temido, né? Algumas pessoas aí, ao tentar fazer a leitura desse livro, digamos, se assustam, né? Porque é um livro muito difícil ali, você tem que ter, digamos, um referencial teórico de autores e tal, né? De literatura, enfim, para pegar ali, para entender, então acaba tendo muita dificuldade mesmo, é compreensível. Mas ele é um livro voltado para a educação e como a educação vem se distorcendo, se perdendo dos seus rumos clássicos, né? E mais importante. Então, esse é um ponto que eu acho muito interessante. Mas um outro texto que foi fundamental para nós e nós estivemos a ler em um período de aula e depois discutir é o texto De Descriptione Temporum. É isso. A gente esteve lendo, estava disponível para nós fazermos a leitura, a gente leu junto entre os colegas e discutimos. Foi um momento muito interessante em sala de aula. Será que eu tenho um vídeo disso? Eu acho que eu não tenho vídeo disso. Mas foi um momento muito interessante, muito proveitoso em sala de aula, porque a gente ia lendo e comentando, então cada um tinha uma contribuição, uma impressão sobre aquilo, e foi bem livre, assim, né? Foi um momento muito, muito legal mesmo. O que é esse texto, né? Esse texto foi uma palestra que o Lewis deu quando ele assumiu uma cadeira ali de história ou de literatura, lidando com a Idade Média e a Renascença, né? Renascença. Eu acho que foi isso. Se eu tiver errado, eu vou deixar nos comentários aí, né, a minha errata corrigindo essa informação. Mas foi bem interessante essa experiência de lidar com esses textos. E, por conclusão, o que a gente vê? Na verdade, esses textos eles são bons exemplos daquilo que o Jonas apresentou na primeira aula, né? São bons exemplos de quê? De como a literatura ela reflete aspectos filosóficos, né? Então, o decorrer das aulas foi basicamente trazer esses aspectos filosóficos, então houve muita discussão de filosofia, o Jonas esteve apresentando nos slides e tal, todos esses aspectos, mas mostrando como nesses livros isso estava presente, né? No caso desses dois textos específicos, eles não são textos de literatura, mas é um cara da literatura analisando literatura, mostrando aspectos filosóficos. Entendeu? C.S. Lewis avaliando obras literárias, mostrando aspectos filosóficos e consequência disso na prática. Enfim, é muito profundo o negócio, né? Eu teria que ser um Jonas aqui, dar uma aula para vocês entenderem tudo, mas, enfim, o Andrew Jumper teve nos deu, né, a possibilidade de estudar com o Jonas e foi realmente muito proveitoso, né? Então, fica aí a dica, né? Caso você tenha interesse nesse assunto, né, tem módulos desse tipo por aqui, né? Em termos de atividade para a gente, nós tivemos uma atividade a fazer no último dia de aula, uma atividade mais simples ali de caráter não acadêmico, para refletir alguma coisa do que a gente leu ou do que a gente estudou em sala de aula, então uma tarefa mais simples. Mas a gente vai ter também que fazer posteriormente um pequeno artigo de 5 a 7 páginas sobre o assunto, sobre algum tema da disciplina, e vamos ter também 5 livros para ler. Oh, que maravilha, 5 livros. Eu queria estar com eles aqui para mostrar para vocês, mas isso não é possível. Mas vamos lá. 3 livros são de C.S. Lewis. Um é o Abolição do Homem, obviamente. O outro é um experimento na crítica literária. O Jonas recomendou a edição da Unesp, mas esse livro também já foi publicado na Thomas Nelson. Thomas Nelson está lançando tudo de C.S. Lewis, então tem também esse livro.
e o Sobre Histórias, que é uma coleção de escritos do Lewis também a esse respeito, né? Então, esses 3 livros do C.S. Lewis. E alguns livros na área mais de literatura, de crítica literária, né? Tem um da Nelly Novaes Coelho, Literatura e Linguagem. Esse livro, a última publicação, pelo que eu vi, é de 1986, então é um livro muito antigo, ele já saiu de linha, mas é possível encontrar em sebo com facilidade na estante virtual. E um outro é do James Wood, Como Funciona a Ficção, da SESI SP. Esse livro eu comprei aqui em São Paulo e eu paguei R$ 39. Por que isso é interessante? Porque você vai na Amazon, ele está R$ 180, você procura em outro lugar, você não acha, né? Então é um livro com baixíssima distribuição, mas enfim, foi possível comprar por aqui, né? Então tem essas 5 leituras para fazer. Uma delas vai precisar virar uma resenha, né? Não é só leitura. Mas é isso, um breve resumo aí do que eu aprendi na aula do Jonas. Na verdade, não do que eu aprendi, né? Mas o que foi apresentado para nós, né? Eu gostei bastante, eu achei o aspecto filosófico muito profundo e isso me interessa, né? Não, claro que me interessa, né? Eu estou estudando o Andrew Jumper bem na área de teologia filosófica, então se não me interessasse, eu nem estaria aqui, né? Enfim, mas é isso. Tem alguma dúvida? Ficou alguma dúvida aí? Alguma coisa talvez eu não esclareci bem de como foi? Comenta aí embaixo, deixa aí nos comentários aí a sua pergunta, que a gente pode comentar mais sobre isso. Não sei, quem sabe trazer o Jonas aqui para comentar alguma coisa? Não sei se eu consigo trazer o Jonas para comentar aqui, não. Mas recomendo que você acompanhe o Jonas. De vez em quando tem cursos livres, já teve cursos sobre C.S. Lewis também, tem curso de filosofia. Você pode aproveitar bastante aí Jonas Madureira nas redes sociais, ok? Por esse vídeo eu fico por aqui. Obrigado por ter assistido. Amanhã deve ter mais vídeo por aqui. Nós estamos aí nesse ritmo, tentando retomar aí, né, as gravações. Mas por hoje é só. Até uma próxima e tchau.